Saudações geográficas! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as maiores fake news de geografia. Para você que é novo no canal, sou Hélio Campos, sou geógrafo e aqui eu mostro aqui tudo de geografia. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E bora pro vídeo! A Terra é plana. Pessoal, essa é uma das maiores fake news que tem atualmente aí, né? Que vem agora sumindo um pouco porque veio sendo quebrada essa teoria de Terra plana. Então a Terra ela é esférica, ela é um geóide. Então ela é comprovada que ela é um geóide por várias observações astronômicas, viagens, né, imagens de satélite, geotecnologia prova que a Terra é esférica, que ela é um geóide. Tudo que a gente usa hoje em dia, pessoal, o GPS, todos os aparelhos celulares, entre outras tecnologias, geotecnologias que a gente utiliza no nosso dia a dia, elas só funcionam por quê? Porque ela é embasada em cálculos em que a Terra é uma esfera, um geóide. Se a gente for fazer essas contas, tomar como base os grandes satélites e grandes geotecnologias com a Terra plana, não daria certo, pessoal. Não daria certo, daria errado, porque as contas não iriam bater. Ou seja, a Terra não é plana, não tem como ser plana. E alguns dias atrás foram quebrada também essa teoria, mais uma vez com o quê? Com o sol da meia-noite que acontece. Então é algo que está aí mostrando para vocês que a Terra não é plana. Eu trago mais uma vez aqui para falar sobre isso para vocês, que a Terra não é plana, ela é um geóide, ela é esférica, beleza? Então a gente vai para a segunda fake news aqui, que é o quê? O Brasil é o país com mais árvores do mundo. Sabemos que o Brasil está no quinto maior território mundial. Ele é muito grande, a gente pode ver no mapa que tem atrás aqui, que é um território bastante grande. Temos ali também a Rússia, pessoal. A Rússia é o maior território do mundo. É ele que vai ter essa área com mais árvores do mundo, pessoal. Não é o Brasil, mesmo o Brasil possuindo então uma das maiores coberturas de floresta do mundo, mas a afirmação que possui que tem mais árvores do que qualquer outro lugar é imprecisa, pessoal, beleza? Então, estudos indicam que a Rússia e o Canadá são as grandes áreas com florestas boreal do mundo, pessoal. Não tem, então, uma floresta maior que elas, beleza? Então, elas podem ser no número de árvores muito maior do que o Brasil, embora a diversidade biológica da floresta amazônica seja incomparável. É, então, a maior quantidade de floresta, né, boreal que vai ter é no Canadá e na Rússia. A Rússia sendo ali a sua em primeiro lugar, porém a quantidade de biodiversidade que a gente tem na natureza em relação de animais e fauna e flora, pessoal, o Brasil ganha com certeza, beleza? Então a gente tem que cuidar desses dois biomas, a gente tem que cuidar dessas duas faunas, a gente tem que cuidar é, dessa proteção é, dessas árvores, né, pessoal? A gente tem que fazer o cuidado disso. Eles têm uma grande importância no nosso país, no país dele, e mesmo assim tem uma importância global, né, pessoal? Tem poder em cima, eles têm interesse em cima disso. Então a gente tem que cuidar dessas árvores, sendo no Brasil, sendo no Canadá, sendo em outros grandes áreas florestais que existem no mundo, beleza? Outro ponto aqui, pessoal, que eu trago para vocês que é uma fake news muito grande, que as pessoas comentam, as pessoas falam, que os oceanos estão se tornando mais salgados devido ao derretimento das calotas polares. Isso é fake, pessoal. Não tem como as geleiras se tornarem, deixarem os mares mais salgados. Por quê? Porque ela é feita de água doce, ou seja, está se tornando mais doce ainda do que salgada, beleza? Então, na verdade, ela diminui a salinidade em algumas regiões, principalmente perto das calotas polares. Ali, pessoal, quanto mais derretimento, mais água doce, mais doce essa água vai ficar. Então, a salinidade varia de diversos fatores, como evaporação, tendências e ocorrências oceânicas. Temos lá o Mar Morto, pessoal. A gente sabe que a salinação lá é muito alta, não tem nada que viva no Mar Morto. Por isso que se chama Mar Morto, porque não tem nada que viva lá, porque é uma concentração de sal muito alta, então não tem o que fazer lá. Por isso, o Mar Morto é algo que é muito bonito de ver, é algo que quem puder visitar, visita. Porém, é algo que não tem vida lá, não vai ter peixes, não vai ter nada lá, porque é algo que não é algo
o sal não deixa ter vida lá, beleza? Então os oceanos não estão ficando mais salgados devido ao derretimento das calotas, e sim mais doce. Eu trago mais um ponto aqui específico é, em cima da região aqui desses dessas geleiras, né, pessoal? Que é o quê? O maior deserto do mundo é o Saara. Muitas pessoas falam isso, muita gente fala isso, que o maior deserto do mundo é o Saara. Porém, o Saara é o maior deserto quente do mundo. Tudo que não tem muita vida, pessoal, que tem uma vasta cobertura, seja de gelo, seja de areia, é um deserto, beleza? Então, os maiores desertos do mundo é a Antártica. É a Antártida, pessoal. O maior deserto do mundo é a Antártica. Ele é gelado, é um deserto frio, gelado. Então, o conceito de deserto não vem apenas de temperatura, mas de quantidade de opções que a região recebe. E a Antártida é extremamente seca. Então, a gente tem que falar o que aqui, pessoal? Que o deserto é muito importante ser estudado, entendido esse conceito de deserto seco, esse deserto quente, esse deserto gelado, esse deserto frio. Então a gente tem que entender muito bem esses conceitos, ver como que funciona, ver como que eles estão espacializados, estão sendo, digamos que, como que está sendo usufruído pelo espaço geográfico aquele frio, aqueles desertos, beleza? Então a Antártida é o maior deserto aí do mundo, pessoal. E o Saara não é o maior deserto, ele é o maior deserto quente. Porém, o maior deserto do mundo é na Antártida, pessoal. É de gelo e ele é frio. Então, esse é um dos maiores mitos, né? Um dos maiores fake news que tem atualmente também o maior deserto é o do Saara. Outro grande fake news aqui, pessoal, que é bem conhecido, é o quê? É que a Amazônia, ela é o pulmão do mundo. Que se não tivesse a Amazônia, o mundo não respiraria, não teria, né, como a gente fazer o nosso oxigênio. Então, é uma fake news isso. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Pode ser o do Brasil, mas muito menos do mundo ele não é. Embora, então, a Amazônia seja crucial para a absorção de CO2 e a manutenção do equilíbrio climático global, porque querendo ou não, a Amazônia ajuda sim. Existe rios voadores em cima da Amazônia de tanta água que tem em certas épocas ali, que é chamado de rio voadores, porque tem uma quantidade importantíssima de água sobrevoando, né, a Amazônia. Então, ela não é a maior produtora de oxigênio. Os oceanos, em particulares, os fitoplânctons, pessoal, são responsáveis pela maioria da produção de oxigênio da Terra. Então, quem produz o oxigênio, quem realmente é o pulmão da Terra, são os mares, pessoal. Aqueles fitoplânctons que estão submersos, que fazem, né, então essa absorção de CO2 e geram esse oxigênio, tornando então sim o pulmão do mundo e não a Amazônia. Então, deixando mais claro aqui, a Amazônia não é o pulmão do mundo, pessoal, beleza? É fake news. Se você vê uma notícia dessa, alguém falando assim, pode chegar e falar que é mentira, é fake news e que não é verdade, e sim os oceanos, beleza? Então, outro ponto que eu trago para vocês aqui também, que é muito falado, eu vejo em vários jornais falando, reportagens, documentários, que o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Embora, né, esteja aí a montanha Everest seja a mais alta acima do nível do mar, beleza? Lembrando que a gente sempre está medindo altura e altitude. Eu vou deixar o cardzinho aqui para você que tem curiosidade em saber a diferença de altura e altitude. Então, a montanha acima do nível do mar é medido como a altitude dela. Já o pico Mauna Kea, no Havaí, é na verdade uma montanha mais alta se medirmos da base, se medirmos, né, lá debaixo do pezinho dela, que fica no fundo do oceano. Então, né, o Mauna chega a mais de 10 mil metros de altura, mas uma boa parte da montanha está submersa, pessoal. Então, ela tem uma altura de 10 mil metros, porém a altitude dela é menor do que a altitude do Everest. Por quanto? Por 1.000 metros, pessoal. Então, a gente pode ver que tem duas diferenças de altura e altitude aí. É muito bom a gente se atentar a isso e ver como que é explicado, como que é analisado muitas vezes
alturas e essa altitude, né, nas reportagens, como que é falado, como que é publicado. Então, algo que a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ficar atento com essa geografia e diferenciar ela. Saber que uma montanha é com base é, no nível do mar e outra é com base na altura total dela, da base até o ponto mais alto dela. Então, a gente tem que se diferenciar disso e saber que, sim, o Monte Everest é a montanha mais alta com base no nível do mar. Porém, se a gente for contar da base até o pico mais alto, é Monte Mauna, né, no Havaí. Então é outra fake news esse da montanha mais alta do mundo, que é o Everest. O uso de mapas digitais e tecnologias da geografia é apenas modinha. Pessoal, para quem aí é professor, professora, sabe que o uso de mapas e geotecnologias é muito importante para a aprendizagem, né? E não é apenas modinha. Então, o uso de tecnologias geográficas é essencial no ensino contemporâneo. Por quê? Porque a gente está ligado diretamente às geotecnologias. Você está vendo esse vídeo aqui graças a uma geotecnologia, graças à programação. Eu vou deixar aqui o cardzinho onde eu mostro que a programação é o futuro da geografia e que a geografia da manhã vai dominar você e você ainda nem percebeu. Então, essas geotecnologias elas oferecem uma maneira prática e dinâmica de entender e analisar o espaço geográfico, tornando os conceitos geográficos mais acessíveis e compreensíveis. A habilidade de GIS é cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. Pessoal, a gente tem que ver que, sim, essa habilidade de GIS, de QGIS, de geotecnologia, de SIG, sim, está sendo cada vez mais valorizada, da mesma forma de que a programação está sendo valorizada. Por quê? Porque elas caminham junto, não tem como a gente tratar uma sem tratar a outra, pessoal. Então, é uma grande fake news que os mapas digitais hoje em dia são, né, apenas modinha. A gente está usando diretamente aí, Google Maps, o Waze, Google Earth, entre outras, né, tecnologias que a gente utiliza aí como GPS, para drones, para a gente utilizar no nosso dia a dia que a gente às vezes nem percebe e faz essa utilização. Muitas áreas aí do trabalho, muitas áreas de produção alimentar fazem essa utilização e está ligado diretamente a gente. Então, mais uma fake news que eu trago para vocês aqui. Ensinar geografia no Brasil é o mesmo que ensinar geografia em qualquer lugar do mundo. Pessoal, é fake news que ensinar geografia é no Brasil e ensinar geografia em qualquer outro lugar do mundo. A geografia, ela precisa ser adaptada ao contexto local, pessoal. A geografia, ela tem as nossas categorias de análise, né? Eu vou falar mais para frente aqui alguma coisinha, e a gente tem que espacializar esses ambientes e ver que tem que ser adaptado ao contexto local. Não tem como ficar analisando contextos de diversos lugares com pessoas que estão vivendo no Brasil, pessoal. Então, é, não é a mesma coisa ensinar geografia para quem está no Brasil e geografia para quem está nos Estados Unidos, pessoal. É totalmente diferente. Então, a gente tem que levar em conta a realidade socioeconômica, ambiental e cultural de cada região. Então, no Brasil, inclui uma diversidade de paisagem cultural e desafios gigantescos. Então, o ensino deve refletir essa pluralidade. A gente tem que pensar no espaço em todo, pessoal. Óbvio que a gente tem que ensinar coisas dos países de fora, porém, não é igual a ensinar geografia no Brasil e ensinar geografia, sei lá, na Europa ou qualquer outro lugar. A região é diferente, a cultura é diferente, a língua que a gente fala é diferente, então tudo vai mudar, tudo está ligado a você e tudo vai se mudar, tudo vai ser quebrado no paradigma. Então, isso é fake news, não é igual ensinar geografia em qualquer lugar. Outro ponto aqui que eu falei para vocês, então os conceitos geográficos são difíceis e não têm aplicação prática. Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês o cardzinho, se vocês quiserem saber mais sobre as cinco principais categorias de análise geográfica, vou deixar o cardzinho aqui, onde eu mostro ali essas categorias que são utilizadas para que a gente, em geografia, faça essas nossas críticas, faça nossas análises com base, né, nessas categorias de análise. Para quê? Para que seja mais fácil a gente fazer essas categorias, fazer essas análises e quebrar esses paradigmas. Então, com conceitos são diretamente relevantes para a compreensão de diversos aspectos da vida humana.
ela está presente na organização das cidades, no planejamento ambiental, nas questões de rede pública e nas estratégias de combate de desastres naturais, né, que a gente faz análise nessas tendências que geram economia, que geram poder. Então, os conceitos geográficos eles estão ligados diretamente ao nosso dia a dia, eles estão ligados diretamente à nossa vivência, o território está ligado diretamente a onde a gente vive, o espaço geográfico está ligado diretamente a onde vive, a paisagem que a gente vê é fundamental na nossa saúde, é fundamental no nosso bem-estar. Então, o lugar que a gente vive também a gente tem que fazer análise do lugar da nossa casa, onde que é o nosso quarto, qual que é o território daquela nossa casa. Então, a gente tem que aplicar esses conceitos é, e às vezes a gente aplica e nem percebe que a gente está aplicando, porque já está ligado a gente. Então, cada um tem um jeito de utilizar esses conceitos geográficos, e os conceitos geográficos sim têm bastante utilidade, não são difíceis de entender. Eu vou deixar aqui o cardzinho mais uma vez para vocês verem e assistirem que sim, é possível fazer a utilização desses conceitos geográficos no nosso dia a dia de forma fácil e prática, pessoal, beleza? Então, eu trago para vocês aqui as maiores fake news de geografia em 2025. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, pessoal. E até a próxima!